Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui hoje em mais uma devocional do desafio dos 31 dias de sabedoria bíblica para abençoar a sua vida. Nós estamos hoje no dia 24 de janeiro e, portanto, capítulo 24 do livro de Provérbios, e eu quero meditar com vocês em dois versículos. Abra a sua Bíblia, por favor, que nós vamos ler o versículo 5 e depois o versículo 10, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Versão NVI. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Na versão ARA, diz assim, que o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. E no versículo 10 diz, que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Meus irmãos, os momentos em que mais precisamos ser fortes são aqueles de adversidade ou de mudanças, de atitudes e decisões que precisamos tomar, que vai mudar o rumo da nossa história, da nossa família, enfim. É nesses momentos que muitas vezes a gente ora e pede direcionamento a Deus, para que Ele nos dê sabedoria e conhecimento de nós e de Sua palavra. Pois a gente sabe que por trás de cada decisão, por detrás de cada situação, tem o nosso coração e os nossos desejos. Mas a gente tem adversidades também que a gente não espera, como, por exemplo, uma enfermidade, a notícia de um câncer, uma doença, a notícia de um parente que está sofrendo ou algo semelhante. De fato, este mundo, depois da queda, passou a ser um mundo bem ruim. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, o que seríamos de nós? São nos momentos de adversidade que a gente deve tomar decisões, seja a decisão até mesmo de continuar firme, por exemplo. São nesses momentos que a gente deve vencer as barreiras da vida para que a gente não possa continuar na nossa zona de conforto ou aparentemente sem tomar grandes decisões. Se você não consegue tomar grandes decisões, você não conseguirá viver grandes realizações. Uma das principais barreiras a ser derrubada pelo ser humano é o medo. Talvez é por isso que na Bíblia, por 365 vezes, está escrito: não temas. Precisamos, queridos, aprender a lidar com esse sentimento. O medo é algo que tenta derrubar muita gente. A verdade é que muita gente espera o medo desaparecer, mas se esperarmos nossos medos desaparecerem antes de começarmos a fazer as mudanças que queremos, jamais começaremos, e isso é um fato. Por isso eu trago aquela reflexão de Davi e Golias, não é? É importante a gente falar aqui sobre como enfrentar o seu Golias. O rei Davi, pai de Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, né, sabia disso. Ele precisava enfrentar os Golias da vida dele, e ele enfrentou várias barreiras, inclusive barreira do medo. Quando ele enfrentou Golias, ele não desistiu. A Bíblia diz que Golias tinha cerca de mais de 3 metros de altura. Enquanto seus irmãos e compatriotas estavam escondidos em suas tendas, tremendo de medo, Davi se apresentou como voluntário para lutar contra o gigante Golias. E Davi disse: eu estou aqui, tu vens com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E por incrível que pareça, meus irmãos, os irmãos de Davi ainda tentaram impedi-lo de seguir adiante. E aí você pode conferir lá os detalhes da história em 1 Samuel, no capítulo 17. É interessante que Davi venceu Golias. Não foi a pedrinha que matou Golias, né? Não foi a pedrinha que Davi lançou que matou Golias, mas foi a coragem, o enfrentamento. Davi não colocou obstáculos. Enquanto os outros estavam colocando obstáculos, Davi disse: eu vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou vencer essa barreira, eu vou vencer essa adversidade. É assim que a gente deve enfrentar a vida, irmãos. Vencendo os Golias que aparecem em nossa vida. De acordo com o versículo-chave que nós lemos aqui, a nossa fé, ou seja, a nossa força, será testada nos momentos de adversidades.
O homem sábio consolida a força, isto é, a sua força é constante, firme e estável nos momentos mais tenebrosos da nossa vida. Veja o versículo 10, o que diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Ou seja, a tua força é pequena. Queridos, a sua força se torna resistente através da determinação, através do exercício diário de seguir em frente, um passo de cada vez, colocando um princípio de sabedoria em prática a cada dia. Por isso, Paulo, no momento da dificuldade disso, prossigo para o alvo. Eu olho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não temas, vença o seu Golias. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e até amanhã, se Deus quiser.